Vamos lá, mais um daqueles vídeos que eu chamo você para reflexão, que eu chamo você para pensar e, claro, dar a sua opinião, né? O que seria desse canal aqui se não fosse você, inscrito aqui do Sentimento Tricolor. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar do Hulk, do incrível Hulk, que era um sonho da diretoria, chegou com muita pompa e tudo mais, apresentação, festa no Maracanã, mas tá deixando a desejar um pouquinho, bom, segundo parte da torcida, né? Que está insatisfeita aí com as atuações do Hulk, principalmente pelo fato de ele ter barrado o John Kennedy, do time do Fluminense. E aí eu tenho alguns seguidores, ou muitos seguidores, que torcem para outros times, mas que são inscritos aqui no canal, que curtem meu trabalho no Dezão FC também, e entre eles muitos atleticanos. Eu já cansei de externalizar para vocês aqui o que a nossa principal atleticana, a Isabelinha Galo Doido, fala sobre o Hulk aqui. A Isabelinha, que é uma grande fã do Hulk, e tem sempre dado dicas pra gente, né, da onde o Hulk pode funcionar mais, onde ele pode funcionar menos. Mas dessa vez, pessoal, quem deixou o comentário foi o Matheus. O Matheus até falou, não precisa me identificar não e tudo mais, mas eu faço questão de dar o nome aqui, tá? Mostrar aqui pra vocês, ó, que a mensagem ela é verdadeira, o que eu vou ler para vocês aqui está aqui, se alguém duvidar e quiser print, depois eu mando, não tem problema nenhum. Mas faço questão de estar mostrando a mensagem aqui, que o que eu vou ler aqui agora foi o Matheus, que é torcedor do Atlético, inscrito aqui do canal, mandou e me disse sobre ele, tá? Então, para você que está criando muita expectativa, ou para você que está pessimista com o Hulk, vamos ouvir a opinião aqui de um torcedor do Atlético Mineiro, que tem o Hulk como do principal ídolo da história do seu clube, beleza? Vamos lá. Ele começou a mensagem assim, ó. E aí, Dezão, beleza? Sou o torcedor do Galo e vi você falando muito do Hulk. Ele mandou essa mensagem depois da live pós-jogo, né? Contra o Red Bull Bragantino. Quero dar a minha opinião sobre o que eu acho dele no atual momento. Acredito que será útil para você saber como ele estava antes de sair do Galo. Porque muita gente, depois do jogo contra o Bragantino, falou, agora eu entendo por que o Atlético quis se desfazer do Hulk, queria aposentar ele e tudo mais. Se liga. O Hulk é um dos maiores ídolos da história do Galo. E meu também. Dele, no caso do Matheus, né? No seu auge, em 2021, foi o melhor jogador das Américas. Até o fim de 23, ele atuou muito bem. Então preste atenção. Vamos linkar isso aqui com o que o Zubeldia falou na entrevista coletiva. Que ele botou o Hulk de centroavante, ele acha que o Hulk é um camisa 9, e que ele pega todo o histórico do Hulk nos últimos 5, 6 anos. Se eu tivesse com a minha mesa de som aqui agora, eu ia botar, rapaz! Então ele está colocando na conta dele escolher o Hulk como centroavante os últimos 5, 6 anos do Hulk. E o Matheus está falando aqui, 21, 22, 23, arrebentou a boca do balão. Em 2024, começou a ter um declínio muito grande. E em 2025, ele já foi muito abaixo do que todos nós atleticanos conhecemos. Em 2026, ele estava mais abaixo ainda do que já foi um dia. Nunca vi ele tão mal. E mesmo assim, eu não queria que ele saísse do Galo, no começo do ano. Ainda mais para um time brasileiro, rival, por causa da história dele no Galo. Rival, que ele quis dizer, é que disputa o mesmo campeonato que a gente, né? Do que eles, no caso. O Fluminense disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Mas o momento dele estava muito ruim. E devido a seu nome ser muito grande no Galo, os técnicos não tinham poder para tirar ele do time. Preste atenção, hein? Contratamos no começo do ano um centroavante de 50 milhões de reais, que era banco, e que está nos ajudando muito agora depois da saída do Hulk. Então vamos lá, o que o Matheus está falando aqui é que ele estava muito mal no Atlético, mas nenhum técnico tinha força para tirar ele, devido ao peso dele no clube, na história, como se fosse o Fred aqui no Fluminense na época. Quem ia barrar o Fred, né? Continua aqui o Matheus. Ele, para mim, era tipo Cano para você, Dezão. Só que chegou a um ponto, porque eu defendo sempre muito o Germancano, né? Só que chegou a um ponto que eu nem me importei mais de que ele saísse do Galo, até que fosse para um time brasileiro, como o Fluminense. Porque o atual momento dele era muito ruim. Não tinha velocidade para contra-atacar. Preste atenção, hein? Não tinha velocidade para contra-atacar. Muitas vezes perdia a bola e caía no chão sem ter sido falta. Não tinha mais a precisão de antes. Por mais que nosso time não esteja em um bom momento, a partir do momento que ele saiu, o atacante que foi contratado consegue criar mais jogadas e fazer mais gols do que ele fazia.
Esse trecho aqui te lembra alguma coisa? Muitas vezes perdia a bola, caía sem ter sido falta, não tinha mais o arranque e a precisão de antes. Esse trecho aqui eu identifico muito com esse iniciozinho de Hulk no Fluminense, tá? Repito, eu acho que o Hulk vai ser muito importante. Eu, André, agora estou falando, tá? Eu acho que o Hulk vai ser muito importante. Eu acho que ele tem que jogar sim nesse time do Fluminense. É um líder, é um jogador de muita qualidade, muito inteligente. O refino e a técnica dele, independente da idade, isso não vai se perder. Agora, eu não sou a favor que ele jogue de centroavante. É diferente. Mas essas características aqui, que o Matheus acabou de dizer, que enxergava nele agora no Atlético Mineiro, eu consegui enxergar nos 3 jogos que ele atua aqui também. Nova Iguaçu, Bahia e Bragantino. Arranque, pouco arranque, sem precisão, perdeu muitos gols nos 3 jogos. E o que mais que ele botou aqui? Não tinha velocidade para contra-atacar, arranque, muitas vezes perdia a bola e caía. Teve 2 lances que ele perdeu no corpo. O jogador do Bragantino, nunca imaginei ver isso. Ganhou do corpo no Hulk, ele caiu no chão, ficou reclamando com a arbitragem lá, coisa muito característica dele, ele é muito reclamão, né? E o juiz nem falta deu. Depois, quando eu vi o lance de novo na televisão, porque eu estava no estádio, realmente não foi nada, tá? Continuando aqui. Apesar do fim dele no Galo não ter sido de uma boa forma, ele é ainda um dos maiores ídolos da história, para ele, Matheus. Jogador que no auge foi incrível, sempre deu raça dentro de campo, defendeu o time e nunca fez corpo mole. Isso eu tenho certeza absoluta, o Hulk é super profissional, né? Só que, infelizmente, ninguém vence o tempo. E muitos jogadores no fim de carreira têm dificuldade para aceitar que não é mais o mesmo. Pelo tanto que eu acompanho o Galo e o Hulk, eu posso dizer que dificilmente ele será titular no Fluminense, devido ao seu futebol. Só se for, será por causa do nome, não pelo que praticar em campo. Vamos lá. Aí aqui no final ele falou que ia mandar um superchat para me falar isso aqui, só que o texto ia ficar muito grande e ele queria expor essa opinião porque ele respeita muito o Hulk, né? Acho o Hulk um dos maiores ídolos da história do Galo, mas queria me passar essa visão aqui, porque eu sempre peço nas lives, né? Se você torce para o Atlético Mineiro e quer dar uma opinião sobre o Hulk, então assim, por que eu estou trazendo isso aqui em vídeo para vocês? Claro que isso aqui é só a opinião do Matheus, né? Ele é apenas um torcedor do Atlético, amigo nosso, inscrito aqui do canal, que está vindo aqui externalizar o que pensa. Mas eu acho que tem que ser levado sim em consideração, tá? Porque muita coisa do que ele escreveu aqui, a gente viu nos poucos minutos do Hulk ainda no Fluminense, repito, quando eu falo são apenas 3 jogos, não são nem 3 jogos completos, né? Ele não chegou a jogar, ele jogou contra o Bragantino, ele ficou até o final, sim. Mas foi o único jogo que ele terminou, que ele jogou os 90 minutos. Os outros foi entrando ao longo do segundo tempo. Contra o Nova Iguaçu, acho que ele começou jogando. Contra o Bahia, ele começou no banco, se não me engano foi isso. Entrou no segundo tempo. É muito pouco? É muito pouco. Mas, nesse pouco tempo dele de Fluminense, nada mais, nada menos, ele está repetindo aquilo que ele fez no Atlético no primeiro semestre inteiro e no ano de 2025 também, tá? Então, eu deixo aqui a pergunta para você. Qual a tua expectativa em relação ao Hulk? Você acha que ele vai ser importante? Você acha que ele tem que jogar, que o Zubeldia tem que encontrar de qualquer jeito um lugar para ele no time? Ou tu acha que ele tem que ser banco? O Fluminense tem jogadores no ataque, todos melhores do que o Hulk, não tem como encaixar ele nesse time? Eu acho que tem, tá? Eu acho que dá para jogar sim. Eu discordo do Zubeldia quando o Zubeldia fala que ele é centroavante ou ponta direita. Eu acho que ele não é uma coisa nem outra. A Isabelinha sempre fala aqui pra gente que o Hulk é um segundo atacante. Os melhores momentos dele no Atlético, o auge dele no Atlético, foi jogando como segundo atacante. Mas para jogar como segundo atacante, o Fluminense tem que mudar o esquema. O Zubeldia tem que mudar. E ele não muda, né? Ele acredita que o 4-3-3 é o melhor pra gente, 3 atacantes. E aí que é o problema. Aonde vai encaixar o Hulk? E aí, outra pergunta. Ele vai prejudicar o Fluminense? Ele vai insistir no Hulk até quando? Eu estava vendo hoje, pessoal, no grupo da tropa, seja membro do canal, eu estou apontando para cá como se tivesse o QR Code, mas aqui na descrição desse vídeo, de qualquer vídeo ou live aqui do canal, tem o link para você ser membro do canal. Se você for membro do Plano Grená, tricolor, dourado, para cima, você tem direito a participar do nosso grupo do WhatsApp. E agora, em agosto, o bicho vai pegar, tá? São 2 jogos contra o Vasco.
Eu não lembro se é exatamente nessa sequência, eu acho que são 2 jogos contra o Vasco, aí vem o clássico contra o Botafogo, aí tem 2 jogos contra o Rivadavia, aí tem o Palmeiras. Eu sei que é uma sequência, do dia 1º ao dia 18, o Fluminense vai jogar 3 clássicos, os 2 clássicos contra o Vasco, o clássico contra o Botafogo, os 2 jogos contra o Rivadavia, que vai decidir a nossa vida na Libertadores, e depois ainda enfrenta o Palmeiras. Tudo isso em 18 dias. Então, assim, dá para dizer que o Fluminense vai definir a sua temporada nos primeiros 18 dias de agosto, né? Porque bate na madeira, o que não falta aqui é madeira. Se o Fluminense for eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, acabou o ano, né? Ele vai se rastejar o restante da temporada para conseguir uma vaguinha na Libertadores para voltar para a competição no ano que vem. Então, assim, essa definição o Zubeldia tem que tomar logo. Qual a melhor posição para o Hulk? John Kennedy banco, tem certeza? O cara que está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro vai ser barrado pelo Hulk só pelo nome? Porque nesse momento é só pelo nome. Porque o Hulk agora, nos 3 jogos que ele jogou, ele não fez nada que o credencia a ser titular absoluto desse time. Repito, eu acho que ele tem que jogar, mas não de centroavante. Tinha que jogar um pouco mais recuado, mas para isso o técnico vai ter que mudar a forma do Fluminense jogar, coisa que ele já demonstrou que não, parece que não vai fazer. E aí eu pergunto a você, e agora? Qual é a solução? O que você, torcedor do Fluminense, faria, você que está me assistindo aqui, o que você faria para resolver esse problema? Se é que isso é um problema, né? Quanto mais peças, melhor. Problema de verdade é quando não tem jogador, né? A gente tem jogador aí em excesso pro ataque. E botar todo mundo para jogar é que é o problema. Então, queria saber muito qual é a tua opinião. Deixa nos comentários, tá bom? Deixa eu encerrar esse vídeo porque chapeuzinho vermelho, mano, tá frio. Tá muito frio aqui. E esse vídeo era sobre isso. Queria passar a visão de um torcedor atleticano para vocês e perguntar qual é a sua opinião sobre isso. Tá legal? A gente se encontra no próximo vídeo ou live aqui no canal. Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e até a próxima.